Olá, olá. Gente, vamos lá então. Como eu havia prometido, hoje era um dia diferencial. Eu prometi há uma semana atrás que eu iria iniciar a gravação das minhas videoaulas. E hoje nós vamos começar primeiro. Olá, eu sou o professor Leônidas Moura. Nós vamos estar aqui lançando nosso canal do YouTube. Chega de botar vídeo dos outros e gravando nossas aulas. Então, sem enrolação. Professor Leônidas Moura, enfermeiro emergencista de Caxias, Maranhão, e nós vamos estar iniciando as nossas aulas, ok? Então vai de vinhetazinha. Oba, oba, a gente vai estar falando hoje de suporte básico de vida, mas esse primeiro tempo eu quero falar de uma coisa importante. Muitas vezes a gente, quando inicia as aulas, o curso de suporte básico de vida, esses cursos que a gente vê aí de curso livres, né? A gente às vezes se pergunta assim, mas por quê? Por que que eu faço isso? Por que que eu tenho que comprimir 32 ventilações? Qual a importância das ventilações? Qual a importância das compressões? E é isso que eu tento tentar clarear um pouco para vocês nessa primeira aula de hoje, tá? Então vamos lá. A primeira coisa importante, vamos lá, hoje, suporte básico de vida, professor Leônidas Moura, beleza? Então, primeira coisa importante aqui, vamos lá, alguns conceitos básicos. Todo mundo já sabe que esses conceitos que a gente tem, já são conhecidos da gente. Então, o que é uma parada cardiorrespiratória, o que é uma morte biológica irreversível, o que é uma morte encefálica. Mas é importante a gente dar só uma pincelada. Então, a parada cardiorrespiratória, o próprio nome diz, vou até botar o leizinho aqui, ó, porque eu gosto dele. Parada cardiorrespiratória, o nome já diz, é a parada, uma interrupção súbita e brusca da circulação. Hoje a gente tem presenciado bastante isso, circulação e respiração. E hoje tem sido mais comum. A gente tem visto constantemente mortes súbitas, morte em academia, morte em lugar de passeio, em ambiente qualquer, no domicílio. Então, parece que houve uma intensificação que a gente não vai estar aqui discutindo. Então, voltando, a parada cardiorrespiratória, ou PCR, é a interrupção súbita e brusca. Por algum motivo, aquele coração parou de bater. Ou por ordem elétrica, ou por uma desfibrilação, ou porque houve a morte do músculo cardíaco. A gente vai discutir até isso lá no suporte avançado, que vão ser aulas que eu vou estar colocando aqui no canal. Então, o importante é fechar isso aqui. Todo mundo já sabe o que é, mas só a título mesmo de rever. Morte biológica irreversível e morte encefálica. Quando eu falo em morte biológica irreversível, é interessante, eu até lido com isso como se fosse o meu objetivo. Qual é o meu objetivo? Evitar morte biológica irreversível. E como eu consigo isso? Comprimindo forte e rápido. Veja bem, quando o coração para de bater, há essa interrupção brusca do primeiro conceito da circulação sistêmica e respiração, você está deixando de fornecer, o corpo está deixando de receber circulação sanguínea e com isso o sangue com seus elementos. E o que acontece? Qual a função do coração nesse sentido? É só bombear o sangue, é só bombear. E quando você está fazendo a compressão torácica, você assumiu essa função. Você está bombeando manualmente, mecanicamente esse sangue. E esse sangue, ele parou de circular, mas ele ainda tem uma utilidade. Ele ainda tem oxigênio. Daí a importância de compressões fortes e rápidas o mais precocemente possível. Por isso que a American Heart resolveu reverter. Antes era ABCD, via aérea, ventilação, circulação ou compressão torácica e desfibrilação, e inverteu e botou CABD ou CABID, onde houve a prioridade das compressões forte e rápido. Eu não tenho nenhum outro instrumento, eu não tenho nada, eu não tenho DEA ainda, eu não tenho only hands, somente com as mãos. Então, a partir disso, a minha meta final de comprimir rápido, eu tenho que ir rápido, a partir do momento que eu diagnostiquei, confirmei, responsividade, botar aqui, a partir do momento que eu confirmei, responsividade, o cara não responde, eu já peço ajuda, volto para ele, checo o pulso e respiração, ele não respira, imediatamente eu inicio as compressões torácicas, porque com isso, aquele sangue que está ali estagnado, ó, volta a circular e ainda nos abre a possibilidade de estar irrigando esses órgãos e sistemas. Então, a morte biológica irreversível é quando você tem a deterioração irreversível dos órgãos e sistemas que segue
a PCR quando não se institui as manobras de circulação e oxigenação. Tem um detalhe que eu acho importante frisar, é que muitas vezes a pessoa diz, ah, não, mas tem que fazer a ventilação. Olha, nos leigos, em campo aberto, em espaço aberto, você não vai obrigar o leigo a fazer ventilação. Isso é determinado pela American Heart. Mas aí, e vem cá, então, quer dizer então que esse paciente não tem ventilação alguma? Olha, tem, tecnicamente tem, porque quando você faz aquela compressão, a própria força que você induz, que você induz ali no tórax do paciente, ele de certa forma comprime o pulmão. É só lembrar do Covid. Quem estudou RCP no Covid lembra que a gente apenas ofertava em máscara um alto fluxo de oxigênio. Basicamente isso que a gente fazia. A gente não fazia ventilação, tá? Quem lembrar aí da época do Covid, quem trabalhou nas UTIs no hospitais de campanha que houve do Covid, vai lembrar disso. Então, vamos voltando aqui, botar o slide com a minha carinha do lado. E a terceira, morte encefálica. Eu coloquei esse conceitozinho aqui. O que é morte encefálica? É a necrose do tronco e do córtex cerebral pela falta de oxigenação por mais de 5 minutos. A partir de 5 minutos, o indivíduo já começa a ter, deixa eu botar aqui, a partir de 5 minutos, o indivíduo já começa a ter lesões, problemas e sequelas no encéfalo, no sistema nervoso central, principalmente a nível de tronco cerebral. Professor, como é que eu percebo isso? A midríase nas pupilas. Então, a pupila ela é altamente sensível à hipóxia. Então, daí a importância de comprimir forte e rápido. Professor, mas eu não estou ventilando. Mas você está ofertando um oxigênio que ainda está naquele sangue que ficou estagnado. Mas o quanto mais precocemente você puder ofertar uma boa oxigenação e compressões rápidas, vai ter um efeito melhor lá na frente, ok? Passando aqui mais um slidezinho, eu quero falar para vocês sobre as fases da PCR. Bom, didaticamente, as PCRs foram divididas em fases, é um processo didático. Acompanhe aí comigo no slide, olha só. Nós dividimos em 3 fases, a fase elétrica, a fase circulatória e a fase metabólica. Isso foi um estudo feito, está aqui o Weisfield e Becker, propuseram essa teoria. Ela é meramente didática, o próprio artigo, eu não tenho recorte do artigo aqui, mas ele mostra basicamente isso. O que acontece? A primeira fase que a gente chama é chamada fase elétrica. O que seria a fase elétrica? É a fase ideal para a desfibrilação. É quando o coração, por algum motivo, sofre um desarranjo e, se ele tivesse monitorado, ele estaria aqui, ó, em fibrilação. Eu vou melhorar aqui, botar só a pontinha mesmo, ó. Ele está aqui, ó, fibrilando. Então, de 0 a 5 minutos, que é a primeira fase elétrica, é a fase ideal para a desfibrilação. Tá? É onde dá o choque, porque ele está desfibrilando. Não quer dizer que não vai comprimir, de forma alguma. Olha aqui para mim nos meus olhos. Chegou lá, percebeu que o paciente está em PCR, tá? Vamos supor que você está aí numa UTI, percebeu? Responsividade, o paciente não responde, já pede o carrinho de parada, volta para o paciente, checa pulso, não tem pulso, não respira, imediatamente eu inicio as compressões torácicas. E eu vou mostrar mais na frente um gráfico a importância na amplitude das compressões torácicas nesse paciente. E essa aqui é como se fosse um pré para você entender o próximo slide. Então, a fase elétrica vai de 0 a 5 minutos, que o ideal é a desfibrilação. A segunda fase, vou botar aqui 4, a segunda fase é a fase circulatória. O que é essa fase circulatória? Qual é a minha prioridade nesse momento, então? É imediatamente iniciar as compressões, porque é a fase de perfusão. Então, eu tenho que reperfundir. Como eu vou fazer com isso? Com a RCP, tá? Com a RCP. Eu fazendo com a RCP aqui, imediatamente vai ser favorável para o paciente. Olha só, analisa aqui comigo. Vamos analisar. A maior parte dos óbitos das PCR que a gente acontece são extra-hospitalares. 85, 90% dos estudos dizem, alguns apontam até 95% ocorrem extra-hospitalares. O que eu quero dizer com isso? Que a tendência maior de você chegar como socorrista é nessa fase aqui, ó, de 5 a 10 minutos. Eu vou até riscando ela aqui, uma canetinha, tá aqui, ó, de 5, botar mudar de cor,
aqui, canetinha, mudar ela aqui de cor, de 5 a 10 minutos. De 5 a 10 minutos. É onde você mais pode. Inclusive para o pré-hospitalar chegar a tempo. Daí a importância de você o quê? Orientar, educar, cursos, treinamento nas escolas, nas empresas, YouTube, nas TVs, as novelas deviam fazer isso. Para quê? Para que as pessoas mais precocemente pudessem iniciar a SCP. E existe aquele programa nos Estados Unidos, também guiado pela American Hack, que diz o quê? Only hands, somente com as mãos. Ensine a comprimir, tá? Forte e rápido. Essa fase circulatória é a fase que a gente mais encontra o paciente. Deixa eu voltar aqui para o slide, tá? Botar aqui assim. É a fase que a gente mais vai encontrar o paciente, tá? É nessa fase. Onde a gente encontra mais. Por quê? Porque a maioria das paradas são extra-hospitalares. Na intra-hospitalar, normalmente você vai encontrar mais o paciente aonde? Na fase elétrica. Professor, e se passar em 10 minutos? American Heart diz claramente, está lá nos últimos manuais, que a cada 1 minuto que o paciente. Peraí, deixa eu voltar aqui. A cada 1 minuto, American Heart deixa bem claro isso, que a cada 1 minuto, nada, se você não fizer nada, uma RCP, nada, o paciente já perde 10% de chance de sobrevida. Aí você calcula, em 5 minutos ele já perdeu 50% de chance de sobrevida. Em 10 minutos, praticamente esse cara está perdido. É onde inicia a chamada fase, vou botar aqui, olha aí no slide, minha carinha do lado, a fase metabólica. Essa fase metabólica é quando está acima de 10 minutos. Esse slide é só para você entender a importância que é, vou até botar aqui com a minha carinha do lado, esse slide aqui é para você entender a importância da precocidade. Se presenciada, de desfibrilar o paciente o mais precocemente possível. Se caiu na circulatória, reperfusão o mais precocemente possível, como compressões torácicas, only hands, forte e rápido. E existem as novas terapias e 10 minutos você já começa a ter um risco grande de perda desse paciente. Voltando aqui, vamos refletir o seguinte. Quer dizer, então, que eu vou ter que me amarrar a esse protocolo? Se eu cheguei 10 minutos, eu não vou tentar? Não, cabeça. Não, valente. Você vai persistir sim. Vai lá, não desiste. Imagina que é um ente seu. Você vai desistir de cara? Não vai. Então, não é para desistir, ok? Vamos para o próximo slide. Esse slide aqui é para mostrar o que eu já falei naquelas fases, a fase elétrica, a fase circulatória, a fase metabólica. E na fase elétrica e circulatória, a gente lida com esses traçados aqui, que é uma fibrilação ventricular. A fibrilação ventricular. Está aqui os traçados. Eu vou tentar explicar rapidinho, se ligue no slide, eu vou até rapidinho. Aqui assim, quem sabe faz ao vivo. Vou até botar aqui o slide inteiro para você estar visualizando o seguinte. Você está vendo aqui, ó, opa, deixa eu voltar, calma. Você está aqui, cadê? Está aqui. Você está vendo aqui o que chama de amplitude de onda, é o tamanho dessa onda. Está aqui ele fibrilando, tá? O paciente aqui está fibrilando, ok? Então, FV inicial, 1 minuto fibrilando. A amplitude, leia-se aqui, ó. Vou ficar marcando, deixa eu botar a canetinha. Botar até de uma cor diferente, aqui eu posso usar uma vermelha, ó. A amplitude 52 em uma fibrilação inicial de 1 minuto. Está aqui a amplitude, quando ele vai medir, tá? Vamos dar em torno de 50 de amplitude. 8 minutos em fibrilação ventricular. E você percebeu o quê? Ó, que a amplitude da onda começou a afinar. Já foi para 42. Então, de 52, ó, foi para 42. Esse aqui você não está fazendo nada no paciente. Você não fez nada. Ele monitorou o paciente, jogou lá e ficou observando. Em 8 minutos de PCR sem intervenção nenhuma, olha a amplitude como está diminuindo. Vamos lá. Olha nos meus olhos aqui, raciocina comigo. Lembrando daquele slide. Vou até botar esse aqui para você estar olhando para o slide aí do lado. Ó. Se esse paciente, no início da RPC, está aqui, deixa eu botar a setinha. Está aqui, ele estava com essa amplitude grande. Aliás, no início da fibrilação ventricular. Depois de 8 minutos, ela começou a afinar. Se em 10 minutos, 20 minutos, qual a tendência desse paciente? Aqui está uma fibrilação, a tendência é ali para o quê? É isso mesmo, cara. Ó, dá uma pausa, raciocina, pausou, voltamos. O que é que você acha que iria acontecer aqui? Responde aí, bota nos comentários. Mas não é ao vivo, né? Então vamos lá. Ele iria evoluir com certeza para uma
assistolia. Ele iria evoluir para uma sistolia, mas não, você ficou atento. Vou botar aqui no 3. Você ficou atento, assistiu nossa aula, only hand, comprimir forte e rápido, mais precocemente possível. Então você, ó, iniciou a RCP, deixa eu pegar a canetinha, iniciou a RCP 90 segundos, 1 minuto e meio de RCP. O que aconteceu com a amplitude? Olha só, já aumentou, já aumentou. Esse estudo veio para comprovar, esse estudo veio para comprovar a importância das compressões rápidas, porque aquele músculo cardíaco que tem condução elétrica lá no miocárdio, nódo sinatrial, átrio ventricular, feixe de His, ele começa a ser irrigado por sangue, ele começa a receber irrigação e volta a transmitir impulsos elétricos. Com isso, mesmo fibrilando, esse paciente, ó, começou a ter uma melhora. Melhora. Imagina, ele estava fibrilando, vou botar aqui no slide grande, olha, depois de 1 minuto e meio, ele começou, ó, aumentar a amplitude, que tinha caído para 42, 48. Vamos resumir. O paciente fez a parada, 1 minuto de parada. Eu não gosto quando fica a canetinha porque ela some. 1 minuto de fibrilação ventricular. Está aqui o traçado, fibrilação ventricular. A amplitude estava 52. Depois de 8 minutos sem fazer nada, a amplitude começou a diminuir. Se persistir sem fazer nada, acho que está no 3, persistir sem fazer nada, o que acontece? Esse paciente iria com certeza evoluir para uma fibrilação atrial, mas não. O que aconteceu? Iniciamos a RCP, alguém confirmou, percebeu, confirmou, iniciou imediatamente a RCP only hand e aqui, ó, começou novamente. Mesmo fibrilando, melhorou a frequência. É o tempo que chegou o DER, dá-se o choque e a chance desse paciente voltar é grande demais, tá? Então, isso aqui mostrando que a RCP, as compressões torácicas, melhora a fibrilação ventricular. Então, esse estudo veio para comprovar isso, ok? E, ok, beleza, a RCP melhora a fibrilação. A fibrilação seria a fase elétrica, ótimo. O que é que eu preciso para esse órgão, esse músculo cardíaco receber sangue? Olha só aqui, bora aqui para o slide. Vou botar o slide completo na tela. Importante, pressão de perfusão coronariana. É super importante lidar com essas informações. É a pressão suficiente para promover irrigação adequada à circulação miocárdica. A PPC, pressão de perfusão coronariana, é a pressão média da aorta pela pressão média, menos a pressão média do átrio direito. Isso aqui não são números, é só didaticamente. O que eu quero dizer, resumidamente, é importante você ficar atento a essa informação bem aqui. Vou marcar aqui, ó. Aqui é a coisa mais importante para vocês. Veja bem. Quanto maior a PPC, então PPC grande, a pressão, vou botar minha carinha aqui do lado, a pressão de perfusão coronariana maior a chance de retorno à circulação espontânea. Então, quanto maior a PPC, maior a chance desse paciente ter o retorno da circulação espontânea, tá? E um estudo fez, eu peço perdão a vocês, que eu era muito ingênuo e não colocava aqui o autor, uma descrição rápida do artigo, tá? Mas esse estudo mostrou que uma pressão, uma PPC menor que 15 milímetros de mercúrio, a chance de RCE é apenas de 15%, era 0%. Quando você tinha uma pressão de perfusão coronariana em torno de 15 a 25, subia para 46 a chance do retorno de circulação espontânea. Quando era maior que 25 a pressão de perfusão, a PPC dele, a chance de sobrevida, né, de retorno à circulação espontânea, sobe para 79% e mostra aqui em gráfico para vocês. Então, o que isso quer dizer? E como é que eu consigo essa pressão de perfusão? Com pressão torácica. Com pressão torácica. Então, precocemente. Daí a importância de comprimir forte e rápido. Então, nós já sabemos que a compressão torácica, ela melhora a fibrilação, o músculo cardíaco estava perdendo sangue, você começa a comprimir somente com as mãos e já melhora a fibrilação, se vem o choque, você tem uma chance maior de revitalizar o paciente, do retorno da circulação espontânea. E quando se mostra que essas compressões aparecem, é porque ela aumenta a pressão de perfusão coronariana.
Professor, e ventilar? Por que que é importante ventilar? Vamos aqui para o slide. Vou ficar com a minha carinha do lado para você estar olhando para ela, que eu gosto de estar interagindo com você. A impressão que eu tenho é que você está aqui e tem uma galera sentada aqui no auditório, tá? Ah, eu estou tomando vinho, que não é numa taça, tá? Mas até botar aqui para você, é um vinho que não é numa taça, mas é meu companheiro de noite. São exatamente meia-noite e 14 do dia 21. E hoje, dia 21, eu faço 24 anos de formado. 21 de março de 2021 eu me formei. Mas vamos voltar aqui. Ok, voltando para o gráfico. Olha só, outra coisa importante, a importância da ventilação, tá? Por que que é importante ventilar o paciente? Eu tenho uma pressão de perfusão coronariana. Eu ganho isso como? Compressão, 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 suporte básico de vida, tá? Bota aqui, é suporte básico de vida. Compressão, compressão, compressão. O cara começou a fazer um estudo, mais uma vez, eu peço perdão de não estar aqui a referência ao artigo, ao estudo, mas está aqui. Ele faz 10 ventilações por minuto. Aí o que aconteceu? A pressão de perfusão coronariana, estava em 23,4. Aí, de repente, o cara pensou, cara, vamos aumentar essa ventilação? Bora lá? Bora. Aumentou a ventilação. Passou a botar 20 ventilações por minuto. Aí o que aconteceu? Até botar o 4 aqui, o que aconteceu? Ele aumentou para 20 por minuto, a PPC caiu. Oxe, bora ventilar mais um pouquinho. 30 ventilações por minuto. O que aconteceu? O PPC caiu mais ainda. Por que que isso estava acontecendo? Porque eu estava reduzindo meu tempo de compressão. Vou reduzir, botar aqui. Eu reduzi meu tempo de compressão, deixei para priorizar a ventilação e acabou que o resultado foi o oposto. Então, conclusão: em 12 ventilações eu consigo manter uma pressão de perfusão boa, em torno de 23,4, e vamos voltar aqui no gráfico, ó, acima já tem uma chance maior de, de retorno de circulação espontânea. Quando eu botei a 30 ventilações, ela ficou o quê? Ó, entre 15 aproximadamente. Então, isso não é bom. Conclusão: 12 ventilações por minuto dá aproximadamente uma pressão de 23,4, uma pressão de perfusão. Então, houve ênfase em compressões e não ventilações. Aí eu boto aqui, aí eu presto atenção para vocês. Na criança, isso muda. Então, na criança, no bebê e na criança, você tem o quê? 2 socorristas, são 15 compressões, 2 ventilações. No adulto, 30 para 2, 1 ou 2 socorristas. Por quê? Nós vamos falar disso lá na frente, mas só dando aquela pincelada rápida, é porque normalmente as PCRs das crianças são de origem ventilatória, por obstrução de vias aéreas e etc, ok? Aqui é só volta aqui para o slide. Aqui é qual a importância da RCP, então? Está aqui. A partir de 4 minutos, você já inicia lesão cerebral. A partir de 10 minutos, já começa a probabilidade maior de morte cerebral. Então, 4 minutos, inicia a lesão cerebral. 10 minutos, morte cerebral. Claro, isso aqui é uma probabilidade maior. Então, sempre trabalhamos com probabilidade. E aí é importante a gente frisar para duas coisas. Primeiro, a morte, voltando aqui, olhos nos olhos, é o seguinte: primeira coisa, a lesão cerebral ela é demonstrada claramente pelas pupilas digitais, pelas pupilas. Então, elas ficam midriáticas rapidamente a carência, a ausência ou já os primeiros sinais de hipóxia. Então, por isso que a gente usa ela como referência. Tá? Outra coisa, claro, aqui são números, são probabilidades. Não quer dizer que você em 10 minutos deve desistir. Quando é que eu devo desistir de uma RCP no paciente? Quando esse paciente já apresentar sinais óbvios de óbito, rigor mortis, rubro mortis, pele já fria, já rígido, né, rigidez cadavérica. Então, já não é interessante fazer mais uma RCP. Ok? Próximo slidezinho, diferenciando aqui o suporte básico e avançado, onde a gente vai terminar essa primeira fase da aula aqui, essa primeira parte que vai estar lá no canal do YouTube, e aí a gente pede a oportunidade, segue mais a gente, a partir de hoje nós vamos ter nossos vídeos, nossas aulas colocadas, para ficar aí para a prosperidade. Então, suporte básico versus suporte avançado.
No suporte básico de vida, é onde nós iniciamos o reconhecimento da PCR. Então, deixa eu sumir aqui um pouquinho, só para ficar mais legal, tá? No 3 aqui. No suporte básico de vida, é quando a gente reconhece a PCR. Tá? Então, tudo, você pode estar onde estiver, no meio da rua ou no Albert Einstein, quando você vai iniciar o diagnóstico, as manobras, a partir do reconhecimento, e é no suporte básico de vida. Ah, eu estou dentro da UTI do Albert Einstein. Aí o que acontece? Você está lá, foi medicar seu Luiz, ele não responde, seu Luiz não responde, você pede o carrinho de parada, a equipe de parada, volta para o paciente, checa pulso e respiração, ele não respira, não tem pulso, imediatamente inicia a RCP, tá? É o primeiro suporte hemodinâmico e respiratório do paciente. Olha só, como a gente fala suporte básico de vida, quando eu falo suporte básico de vida, eu estou falando o quê? O básico para viver. Ele precisa de sangue circulando e oxigênio. Tá? Ah, mas vem cá, eu não estou ventilando o paciente. Dentro do hospital você vai estar ventilando. E no pré-hospitalar? Se eu tiver segurança, um pouco tem médico que eu faço ventilação. Nós vamos falar disso mais na frente. E, e dentro, desculpa. E dentro do hospital você tem um ambu, vai abusando do paciente. Então eu dou o mínimo para ele. Suporte hemodinâmico e respiratório. É o suporte básico de vida. Eu utilizo o DEA. Eu vou desfibrilar o paciente com o desfibrilador externo automático. Desfibrilador externo automático. Os grandes monitores, tá? Volta aqui o slide. Aqueles grandes monitores que nós falamos do primeiro suporte hemodinâmico e respiratório, está aqui no slide, e o uso do DEA, desfibrilador externo automático. Nós temos o desfibrilador externo automático, o portátil que a gente usa no externo, né? No atendimento externo, pré-hospitalar. Mas dentro da UTI, aquele desfibrilador manual que você tem lá, cardioversor manual, ele tem a função, e nós vamos mostrar isso nas aulas subsequentes, tá bom? E compressão e ventilação, ou pelo menos compressão. Se você não tem segurança para comprimir o paciente, é só para ventilar o paciente, né? Não vai fazer boca a boca no meio da rua, se você não conhece, tá? Você não é obrigado. Se tiver pocket mask, ótimo, mas se não tiver, apenas com as mãos, only hands. E o suporte avançado de vida, está aqui, é quando você já dispõe de dispositivos invasivos para as vias aéreas, é quando você já dispõe de um acesso venoso, é quando você já faz uso de drogas, adrenalina, meldarona, quando você faz a desfibrilação elétrica controlada ou manual, aquela que o médico vai ler no monitor cardíaco e determinar que ritmo é, e daí dá choque ou não. E nós temos as estabilizações com vasopressores na UTI, tá? Na UTI. Então, o suporte básico é o básico que eu vou dar para esse paciente de sobreviver. Tá? No suporte avançado, é que eu já tenho, o nome já diz, é o suporte avançado. Então, essa é a primeira parte do suporte básico de vida, é como se fosse um introdutório. Nós vamos passo a passo na RCP, tá? Dentro daquele protocolo que você já tem costume, mas a gente está encerrando hoje, a gente pede para você compartilhar, se inscreva, divulga para a rapaziada aí se inscrever no nosso curso e no nosso canal do YouTube, professor Leônidas Moura, e a gente possa aí continuar divulgando essas aulas que vai ficar para a prosperidade, ok? Então a gente encerra por aqui agora e em breve vamos falar de quê? Aqui, ó, cadeia de sobrevivência, ok? Mas fica para uma próxima. Muito obrigado. Não esquece de se inscrever, compartilhar, convida os amigos e dar essa força para a gente que é de graça.